Bem-vindas à segunda temporada do nosso Growcast. E essa segunda temporada está super especial, porque nós vamos direcionar os conteúdos desta temporada para vocês, mamães que nos acompanham. Tem muita coisa legal que está por vir, assuntos relacionados à alimentação, à amamentação. Convidadas muito influentes passarão aqui por esta mesa. E eu sou a Cristiane Alves. Vocês já devem me conhecer aí pela primeira temporada. E hoje nós vamos iniciar a segunda temporada explorando um conteúdo muito relevante para todas as mamães, principalmente aí as mamães de primeira viagem, que é introdução alimentar. E para nos ajudar a descobrir os segredos da introdução alimentar, tirar as nossas dúvidas, nós temos uma convidada que é uma figurinha repetida aqui no nosso Growcast. Ela esteve no primeiro episódio da primeira temporada. Foi um sucesso, e aí nós pensamos em trazê-la novamente para garantir o sucesso de novo. Então, eu gostaria de dar boas-vindas para a Thaís, que é a nossa nutricionista lá da Grow Up, desde que a Grow abriu. E ela é especializada em alimentação infantil. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, Cris. Gostaria que você falasse aí um pouquinho sobre se apresentasse para quem ainda não te conhece. Eu agradeço o convite novamente por participar do podcast da Grow. Eu sou a Thaís Penteado, nutricionista. Eu sou especialista em alimentação infantil e nutrição infantil. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre alimentação complementar ou introdução alimentar, que existem várias dúvidas, né? Existem alguns mitos, algumas recomendações que a gente tem que atualizar vocês, tá? Então, eu estou aqui para ajudar, ok? Ótimo. Bom, nós temos muitas dúvidas mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, hein, Thaís? Vamos. Então, explica para nós o que é introdução alimentar, quando começar esse momento aí com a nossa criança. Então, gente, a nossa introdução alimentar, ela vai começar no baby, certo? A recomendação, o que seria? Até os 6 meses, o que a gente faz? Amamentação exclusiva ou uso de fórmula, caso a mãe não consiga amamentar. Então, a partir dos 6 meses, o que vai acontecer? A gente vai entrar com os alimentos. A gente chama de alimentação complementar. Ok? Tá. Por quê? Até 1 ano, o principal alimento é o leite materno ou a fórmula. Thaís, eu tenho uma dúvida, me veio agora. Normalmente, quando a criança está exclusiva na amamentação materna, até os 6 meses, fica realmente somente com o leite. Com o leite materno. Normalmente, quando é fórmula, isso se antecipa, não é verdade? Não. Não? Não. A alimentação, ela tem que se iniciar com 6 meses, tá? Porque o bebê, ele não tá pronto para receber outros tipos de alimentos que não seja o leite, seja materno ou seja a fórmula, tá? E com relação à amamentação, tem uma questão que é interessante. Quando a mamãe consegue amamentar, isso facilita a introdução alimentar. Por quê? O leite materno, ele varia o sabor. De acordo com a alimentação da mamãe. Que ela tem. Isso. É muito sutil o sabor, né? Pra gente que é adulto, a gente acha que é a mesma coisa. Mas pra criança que tá aprendendo o paladar ainda, ela reconhece os sabores, ok? Então, assim, as mamães que oferecem o leite materno, a criança tem uma tendência maior a aceitar a alimentação complementar. Porque a fórmula é sempre o mesmo sabor. Sim. Ela não varia. Né? A fórmula, ela é o mais próximo do leite materno, mas nunca vai ser igual ao leite materno, ok? Então, assim, e é a partir dos 6 meses, por quê? A criança não está preparada. O sistema gastrointestinal dela não está pronto ainda. Antigamente, se recomendava, se a criança não mamasse, já entrar com alimentação. Hoje, a gente sabe que não é o correto. Tem que ser só a fórmula ou leite e só, e sem a adição de água mesmo.
Eu te perguntei porque eu já vi casos Sim. de crianças que estão na fórmula, né? E com 5 meses, por exemplo, já inicia com a fruta. Não. Por isso que eu te perguntei. Então, o recomendado mesmo, independente de ser materno, leite materno ou fórmula, esperar até o 6º mês. Até o 6º mês. Aí a gente tem que ficar atenta aos sinais de prontidão, né? Se a criança ela consegue se sentar, se ela já consegue levar os alimentos algum objeto até a boca. E assim, se a gente entra com uma alimentação antecipada, o que acontece? Aquele bebê vai ter muita cólica. Tá. Porque o estômago, o intestino dele não está preparado. Aí é aquela criança que você começa a entrar com a frutinha e chora, e chora, e chora. Então, é 6 meses para frente. Tá. Aí vai variar, assim, é que a gente, né, fala os 6 meses, mas assim, um pouquinho a mais pode ser também. Tá. Porque a criança, ela tem que estar preparada, o organismo dela tem que estar preparado, o intestino não está preparado. Certo. Por isso que a criança chora tanto quando antecipa. Entendi. Entendeu? Porque até os 6 meses é suficiente. O leite é suficiente. Tá. Aí, a partir dos 6 meses, já não é mais suficiente. Tá. Vai ser o principal alimento e nós vamos entrar com a alimentação complementar. Tá. Então, o leite, mesmo com a introdução, ele segue sendo o principal. Sendo o principal. Até quanto tempo? 1 ano. Tá. Até 1 ano é o principal. Porque a criança ela vai aprender a comer. Tá. Eu vejo, às vezes, muita expectativa nas mães. Porque Muita. elas já começam a dar o alimento e elas esperam que a criança coma tudo, né? E o tudo dela, às vezes, é muita quantidade. E assim, pensa, a criança, ela tá acostumada com líquido, adocicado, seja o leite materno ou a fórmula. A gente vai entrar com consistência diferente, sabor diferente, temperatura diferente. Independente se faz o BLW ou vai de colher ou participativa, é muita informação para a criança. Ela Sim. tem que entender que aquilo ali vai matar a fome dela, né? Então, assim, as primeiras vezes, a criança vai cuspir, ela vai fazer careta. Sim. E a gente tende ao quê? Ah, não, a criança não gostou. Não, gente, não é que a criança não gostou, ela tá ainda aprendendo. Ela um tá momento de experiência. Isso, ali, é o né? treinamento do paladar que a gente chama, entendeu? Tá. Então, assim, mesmo, por exemplo, você vai dar uma cenourinha, a criança pôs pra fora, tá tudo bem. A criança deixou colocar na boca, né? E o ato de se alimentar não é só engolir. É a criança ver, a criança pegar. Por isso que é muito interessante a gente fazer, às vezes, a introdução alimentar participativa, que mescla o BLW, por exemplo, uma banana para a criança segurar, para ela ir pondo na boca, pondo no olho, derrubando no chão, que faz parte do processo. Pegando, tudo isso é interação. Tá. Né? A gente só acha que é engolir, não é isso daí, tá? Tá. Depois eu quero falar um pouco mais aí sobre o BLW, enfim. Sim. Mas quais são os alimentos que normalmente nós iniciamos a introdução alimentar? Isso é outro mito Tá. também, né? A área da nutrição, ela é muito dinâmica. E a gente vive atualizando, Tá. né? O que eu sempre dou de exemplo é o consumo de suco. Eu tomei suco de laranja-lima quando eu comecei a minha introdução e provavelmente foi com 4 meses. Também. Chazinho, ainda adoçado, né? De camomila, com mel, doce. né? Hoje em dia, a gente não tem mais isso daí. Você pode iniciar com todos os grupos alimentares. A gente tem restrição somente de leite de vaca e mel. O mel? O mel, por conta de botulismo. Ah, Ok? tá. Porque se o mel está contaminado e a criança entra com o botulismo, é muito grave. Tá. Diferente de um adulto. Então, o mel, nem pensar. Fora que a recomendação de açúcar é a partir de 2 anos. Sim. Então, não tem porquê. Por exemplo, você quer dar um chá para a criança, não precisa adoçar. Tá. O paladar doce é o nosso, não é da criança. A criança está aprendendo a comer, Tá. certo? E o leite de vaca, por ser extremamente alergênico. Sim. Então, a partir de 1 ano só. O resto, já está comprovado que os alimentos que antigamente a gente falava que eram potencialmente alergênicos, como o amendoim, né, nuts em geral, peixe, frutos do mar, Algumas o ovo. frutas também, não?
As frutas é muito mito, né? Que Tá. falar de carambola. Mas assim, a carambola, a questão é o quê? Se a criança tem algum problema renal. Se ela não tem, a criança não vai comer 2 carambolas, entende? Não vai afetar tanto assim. Uma atenção especial que eu peço é pro morango, pela quantidade de agrotóxicos. Tá. Então, se for oferecer um orgânico. Tá. Se não... E você disse, então, que a gente pode introduzir, independente do alimento, né? Com essas ressalvas aí. Isso. Mas, assim, a tendência, pelo que a gente observa, principalmente lá na escola, e eu vivi isso como mãe também, é iniciar com as frutas. E aí, depois passa pro salgado, né? Então, isso é uma recomendação que já, assim, ela tá... A maioria dos pediatras recomenda começar com a fruta, mas não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Por que eles pedem com a fruta? Porque a fruta é mais fácil. Tá. O sabor doce é inato do ser humano. Todo mundo vai preferir o doce. Tá. Então, é mais fácil para começar. Mas assim, como a criança ela vai iniciar a introdução, ela não vai comer. Então, é meio que, assim, indiferente. Você vai dar no lanchinho ou você vai dar uma frutinha. Ela vai experimentar, ela não vai comer. Depois, na hora do almoço, você pode já entrar com legumes, com carne, com todos os grupos alimentares, porque ela não vai comer. Porque quando a gente pensa em introdução, nós já imaginamos o prato, né, de comida. E nós temos que lembrar que esse primeiro momento é um momento de experimentar. Então, assim, vai ser um pedacinho, uma coisa muito pequena, né? Isso. Então, não tem problema iniciar, por exemplo, com a fruta da manhã, depois o almoço. Não tem problema. Porque a quantidade, de uma certa forma, vai ser meio que irrelevante. Justamente, gente. Porque assim, a criança ela vai começar a aprender aquele processo de se alimentar. Então, assim, é muito difícil uma criança que você ofereça a porção recomendada e ela vai comer tudo. Não, é muito difícil. Mas tem exceção? Lógico que tem, tudo tem exceção. Tem. Né? Mas então, ela vai aprender a conhecer os alimentos. Com relação àquelas alergias que a gente estava falando, é interessante falar. Por que hoje se sabe que pode entrar com tudo? Até o peixe, que era extremamente alergênico. Porque se a gente oferecer esses alimentos de 6 a 9 meses, eles estão na janela imunológica. Se der alguma reação, o que vai acontecer? A reação vai ser bem menor. Tá? Então é por isso, porque quanto mais tempo a gente demora para oferecer o peixe, por exemplo, o potencial alergênico pode ficar maior. Entendi. Então, nessa janelinha aí, a gente oferece. Não precisa ser constante, mas a gente oferecer é interessante já. Então, ovo, peixe, as nuts, pode oferecer tudo. Os derivados do leite, a única coisa que não pode é o leite in natura, ok? Entendi. E assim, você comentou brevemente sobre o BLW e sobre, você falou, participativa. Participativa. Existe outra forma de introdução? Porque ou a gente oferece na colher para a criança. Que é o mais antigo, assim. É o mais comum. Mais comum. Porque o BLW é uma técnica nova. Sim. Ela tá meio que top one, assim, hoje em dia, né? Ela dá bastante trabalho, tá? A criança faz bastante sujeira. Então, as mães, às vezes, elas ficam... E elas têm muito medo de engasgo. Você pode, assim, talvez algumas mamães aí não saibam muito bem o que seria o BLW. Você pode brevemente comentar o que é essa forma de introdução alimentar? Então, a gente dá liberdade para a criança conhecer o alimento. Então, a gente pode pegar ou uma banana, que eu falo banana que é sempre mais fácil, o brócolis, uma arvorezinha de brócolis. A criança, ela vai ver aquilo lá, ela vai tocar, ela vai mexer, ela vai segurar. Por isso que é importante os sinais de prontidão, porque ela tem que aprender a segurar as coisas. Como que ela vai pôr o alimento na boca, certo? Ela vai olhar aquilo lá, vai enfiar, vai jogar, vai... Ela vai explorar aquilo. Vai explorar e ela vai entender que aquilo alimenta e vai comer quanto que ela quiser, né? Então, assim, é legal pelo desenvolvimento da criança, pela autonomia da criança. Mas dá um baita de um trabalho. Né? Porque a gente tem que ficar do lado, tem que ficar atento. Leva mais tempo também. Leva mais tempo. E, por exemplo, as mamães têm muito medo de engasgo. Eu ia falar sobre isso. Tudo que a gente vai oferecer para a criança é na forma branda.
Eu não vou dar uma maçã crua para criança. Certo. Eu vou dar uma cozida para ela ficar maciada. Aí a gente vai dar, ou vai dar raladinha, no caso. A maçã e pera são os mais perigosos. O restante tá tranquilo. Então, aí no caso da maçã e da pera, você ou rala. A gente cozinha ou rala. Tá? Porque a crua, a criança é muito dura para criança. E ela provavelmente não tem a dentição ainda, né? A dentição é independente, tá? Tá. Porque assim, todo mundo fala, mas ela vai comer quando tiver dente. Não, mas os dentes, eles estão abaixo da gengiva. E a gengiva é extremamente endurecida. Então, por isso que a gente dá o alimento brando, porque ele vai mastigar com a gengivinha dele. E tá tudo tranquilo. E no BLW, essa autonomia que eles têm é o quê? A criança vai pegar um pedaço muito grande do alimento. O que a criança vai fazer? Ela aprende a lidar com o alimento na boca dela. E se for grande, ela é instinto isso. Ela vai saber que ela não vai conseguir engolir, ela vai cuspir. E muitas vezes acontece que as mães acham que é engasgo, acontece o reflexo de gag. Que aí a criança, ela dá a impressão que ela vai vomitar, mas não é o reflexo, isso é uma proteção, porque o pedaço muito grande vem aqui, a criança expele. É uma proteção, porque engasgo é parar aqui, né, na garganta. Então, assim, a criança, ela começa a se desenvolver sozinha, e é muito interessante, pela autonomia da criança. E desde pequenininho eles têm que mastigar, porque a mastigação, ela ajuda no desenvolvimento da fala. Então, esse negócio que antigamente a gente batia no liquidificador, batia. Por quê? Porque é mais fácil. É líquido, é só engolir. E assim, mastigação é uma coisa que dá trabalho. A criança tem que aprender. Por isso que no começo é super assim, nossa, mas não quer. Não, gente, a criança tá aprendendo a lidar com aquilo ali na boca. Tá? E a participativa é a mescla das duas. Da colher, alimentação amassada. Aí a criança, enquanto vai brincando, entre aspas, com a comida, né? Do BLW, a mãe vai dando a colher junto. Isso é a participativa, pode fazer dos dois jeitos. Ou então, não quer fazer na refeição, eu recomendo fazer a BLW com frutas, por exemplo. Aí pega a melanciazinha, a criança vai lá com a casca mesmo, que quando a gente deixa a casca é mais fácil para a criança segurar, para não escorregar, entendeu? Aí, às vezes, é mais fácil para a mãe. Então, quando a gente pensa na alimentação salgada, né? Vamos pensar no almoço ou na janta, enfim. No BLW, a gente oferta os pedacinhos. Os pedaços. Né? Então, é um pedacinho de proteína, enfim. A papa ainda é ofertada, não é? Então, o alimento, a gente chama Pode misturar. A gente não faz mais sopa. Né? Aquela sopa liquidificada, a gente não faz mais. Se for uma sopa, a gente vai pegar os legumes e vai amassar com garfo. Isso vai virar uma papa, dependendo da quantidade do caldo. A comida, a mesma coisa. No começo, as mães, elas têm segurança, então pode amassar, não tem importância. Principalmente o feijão, elas têm bastante medo, né? Então, amassa. Não tem importância. Coloca bastante caldinho, porque mais umidinho facilita. Entendeu? Mas assim, isso daí também não... o BLW, você não vai ter líquido ali. A criança vai ficar com aquele alimento na boca, tem a saliva que ajuda também. Então, os dois estão corretos, assim. Né? E tanto em uma quanto em outra, a gente tem que oferecer todos os grupos alimentares. E esse é o objetivo, é a meta, né? Mas se às vezes não dá para fazer a meta, tá tudo bem. Mas a meta é o carboidrato, né? A gente vai dar arroz, vai dar batata, mandioquinha, inhame, batata doce. O grupo das leguminosas, que seriam os feijões, grão de bico, ervilha, lentilha. A proteína, que seriam as carnes, frango, peixe, ovo. As verduras e legumes. Ok? As verduras a gente normalmente dá não na forma crua, porque ela é mais resistente. Aí a gente, por exemplo, faz um omelete e coloca um espinafre picadinho ali. A gente pode colocar no feijão uma couve. A gente dá ela cozida. Entendi. Bem picadinha, bonitinha. Não vai, né? Não pode pegar uma couve fininha, folha assim, ali, que né? aí vai parar na garganta da criança, certo? Então, o objetivo são todos os grupos alimentares. Me veio uma dúvida aqui, pode ser bobagem. Nunca é bobagem. Nunca, né? Nunca. Comparando o 100% BLW e a participativa, a criança, ela vai comer mais na participativa?
Porque como você vai amassar e meio que tá tudo misturadinho ali... Isso depende de como for dada para ela. Tá. Né? A tendência é o quê? A gente tem uma recomendação de quantidade. Sim. O que eu vejo muito. As mães, elas querem que a criança coma mais do que ela precisa. Tá. E isso pode vir a gerar um consumo maior, ok? Porque a gente tem que respeitar a saciedade da criança. Porque o bebê, diferente da gente, ela tem um sistema que chama autorregulação energética. Então, a criança, quando ela estiver satisfeita, ela vai parar. Tá. Sabe aquele pouquinho? Não, come, só tem mais 2 colheres. Come, só tem mais 2 colheres. A gente, adulto, tem que parar de fazer isso. A criança sabe quando ela tá satisfeita. Tá. Principalmente até 2 anos, assim. Os bebezinhos, tá? Então, muitas vezes, coloca demais e faz a criança super se alimentar, assim, entendeu? O BLW, ele é mais livre. E falando, então, de quantidade, tem como você explicar um pouco mais o quanto é esperado, o quanto tem que ser ofertado? Sim. A gente tem uma recomendação, né, Cris? Mas, assim, cada criança, gente, é única. E isso eu falo muito para as mamães. Por quê? Pode ter idades, assim, próximas, mas, assim, tem criança que já vai comer menos. Tem criança que vai comer mais. E tá tudo bem. E isso é um grande problema, porque, assim, a gente segue, vou dar um exemplo da escola, a recomendação que tem que ser. Tem criança que não vai comer tudo. E tá tudo bem. Uhum. Tem criança que vai querer comer mais. E também tá tudo bem. Então, assim, a gente tem que parar de colocar todas num potinho e achar que é tudo igual. Tudo igual, né? O que a gente tem que fazer para ver se a criança está se alimentando corretamente? Uhum. A gente sempre vai no pediatra. Tem que acompanhar se ela está crescendo em estatura e ganhando peso. Se estiver acontecendo isso, tá tudo bem. Independente da quantidade que ela esteja comendo. E nunca comparar com o amiguinho, não comparar com o irmão. Acontece muito de ouvir mães assim, nossa, mas meu filho comia tão bem, esse daqui não come tão bem. Uhum. Então, será que é não tão bem? Né? Então, a gente tem que parar com essa comparação, com essa neura, a gente, nossa, mas tem que comer tudo? Não, gente, não tem. Quanto mais a gente respeita essa autorregulação energética, é melhor. Porque depois a gente vira adulto, a gente perde isso daí. Porque aí a gente come porque tá feliz, porque tá triste, por qualquer motivo. Por recompensa. Por recompensa. A criança não, ela tá bonitinho o organismo dela. Então, ela sabe quando parar. E nesse período da introdução alimentar, ela não tem, assim, preferências ainda, gosta ou não gosta, ela ainda está aprendendo, entendeu? Isso daí é depois dos 2 anos que começa. Você disse que ela tem essa autorregulação, Sim. né? Mas eu sou mãe, então eu estou introduzindo os alimentos para o meu filho. Como que eu identifico que ele não quer mais? É só pelo fato da criança não abrir mais a boca, sinaliza. falar não? Normalmente a criança sinaliza. Tá? Ela, se você vai dar de colher, ela já fecha a boca, ela faz não. Normalmente a gente pode ensinar os nossos filhos a fazer com a mãozinha que não quer mais. A criança, ela sabe e ela sinaliza. E a mãe tem que estar atenta a isso. Basta a gente respeitar. Tem que respeitar, porque senão isso daí vai se perdendo. Porque a tendência, a criança fala não uma vez e como você mas disse, come a última só colher. mais um, Não, né? não precisa. Enfim, tá. Entendeu, Cris? E uma questão importante é o quê? Até 1 aninho a gente não ofereceu sal, é a recomendação. Se quiser, no máximo, coloca uma pitadinha. Por quê? A criança, como ela está aprendendo a conhecer os alimentos, o paladar dela é muito limpo. Tá. Ela vai comer um chuchu, ela vai sentir o sabor, né? Porque todo mundo fala, nossa, chuchu não tem gosto de nada. Não, claro que tem. É teu paladar que tá sujo já, que tá viciado, que tá um monte de coisa. A criança, mesmo sem sal, é boa a comida para ela, né? Que às vezes a gente compara o paladar do bebê com o nosso. O nosso não tem nada a ver, mas a gente tem que fazer uma limpeza para sentir o sabor dos alimentos, tá? Então, se quiser colocar o mínimo de sal, não tem importância também. Tá. E o açúcar é até 2 anos. Isso daí é recomendação já há bastante tempo, porque o açúcar vai viciar.
Sim. né? E não precisa de aprendizagem, né? Por isso que eu falo, nesse período só dá comida de verdade mesmo para a criança, porque ela vai ter tempo de comer o brigadeiro, vai ter tempo de comer o sorvete, vai ter tempo de comer o biscoito de maisena, o polvilho. O polvilho. Então, assim, tudo... Quanto mais comida de verdade for ofertada até os 10 anos, é melhor para o desenvolvimento do paladar da criança. Porque a partir do momento que você antecipa isso daí, obviamente que a criança vai amar o brigadeiro. Sim. Ele é um alimento hipercalórico, hiperpalatável. Sim. Não precisa de treino comer o brigadeiro. Diferente do que tem maior dificuldade. Frutas, verduras, legumes, as leguminosas. Sim. Tá? Até fazendo um adendo, né? Esses dias eu achei engraçado e dei risada sozinha. Assim, em casa a gente incentiva bastante essa alimentação limpa, enfim, Sim. né? E eu procuro não comprar muitas besteiras também, né? Porque quando você tem aos olhos, a tendência é você ir para aquilo porque acaba sendo mais fácil, né? Então, esses dias, o Guilherme virou para mim e falou: mamãe, eu tô com fome. Eles falam isso o tempo todo, na verdade, né? Normal. E normalmente, quando eles falam eu tô com fome, a primeira fala que eu digo é: pega uma fruta. Justo. Eu sempre falo: pega uma fruta. E aí, esses dias, ele virou pra mim e falou assim: mamãe, eu tô com fome. Tem maçã em casa? Que bom. Aí eu falei: nossa, venci na vida. Venci porque meu filho pediu uma maçã, né? E assim, eles comem super bem, enfim, mas eu achei legal porque é um treino, como você mesma falou, né? Sim. Obviamente que a maçã não vai matar a fome dele, porque eles estão numa fase de comer muito. Então, depois que come a fruta, aí eu vou ofertar um pão, alguma coisa mais para complementar, né? Mas eu achei engraçado e fiquei feliz, né, dele ter tido essa reação do eu vou buscar a fruta primeiro, e pelo fato dele ter pensado na fruta primeiro, né? Sim. Então, a criança, ela vai sendo moldada de acordo com aquilo que a gente ensina. Isso. Né? Então, a responsabilidade acaba sendo nossa, né? Com dos certeza. pais. Dos pais e dos adultos. Dos adultos, né? Isso a gente chama de educação alimentar. E vai fazer parte da infância. Não adianta a gente... Eu vejo que às vezes as mamães dão muita atenção quando eles são bebezinhos. E depois vai deixando. Não, gente, o treino tem que continuar. Sim. A gente está formando o paladar dessas crianças. Que é formado até uns 6 anos, mais ou menos. Tá. Então, tudo que a gente fizer nesse período de introdução alimentar e pré-escolar vai reverberar quando ele já for maiorzinho. E depois na vida adulta. Então, a introdução, na verdade, ela não acontece só quando ele é bebê, né? Na verdade, ela é uma fase que vai indo até... A gente, hoje em dia, eu já chamo de reintrodução alimentar. Que é depois dos 2 anos. Por quê? Começa a abrir mão, aí a criança vem e só quer comer arroz. Por que ela só está comendo arroz? Porque foi feita alguma coisa errada ali atrás. Então, a gente tem que reintroduzir os alimentos novamente, que nem para o bebezinho. Isso daí tem que ser assim, o certo é, desde que é bebezinho, tudo que você está dando, dá para quando tiver mais de 2 aninhos, tiver 3 aninhos, 4 aninhos. O que vai mudando? Os tipos de preparações, a gente já entra com sal e consistência, que aí a gente pode dar coisa mais firme para a criança. E nesse primeiro momento de introdução, existe recusa ou existe... a criança não gosta? Então, até a gente falar que uma criança ou qualquer ser humano não gosta de algum alimento, tem que experimentar pelo menos 18 vezes. Nossa, vamos fazer, né? Vamos fazer aqui um acompanhamento. Quantas vezes? Porque assim, a gente tende a o quê? A gente ofereceu uma abobrinha, a criança cuspiu. Isso não é não gostar. Ela tá aprendendo. A gente tem que pegar essa abobrinha, fazer em dias alternados, em preparações diferentes, para falar que a criança não gosta. É difícil um alimento que não goste. Por quê? A gente, oferecendo várias vezes, a gente vai treinando o paladar. Uma rúcula que era amarga, quando você vai treinando, ela não é tão amarga. O limão, quando você vai tomar um limão, é muito azedo, você vai treinando, fica menos azedo. Então, isso a gente chama de treinamento de paladar.
Tá. E normalmente na segunda, terceira a gente já fala que não gosta. Aí fica com aquilo que não gosta e não oferece mais. E a gente cria alguns conceitos de que, ela gosta mais disso, então Sim, aí- acaba ofertando mais daquilo Sim. porque ela gosta Sim, e não quer que fique com fome, sim. então prefere dar aquilo que é a preferência para evitar a fome. Isso começa a acontecer a partir de 2 anos, Tá. as preferências alimentares. Até os 2 aninhos com a introdução, o bebezinho não tem preferência assim, do jeito que a gente acha, né? Com 2 anos, eles já sabem que o alimento vai alimentar eles, que a comida alimenta, que a fruta alimenta, que a bisnaguinha alimenta. Ele já sabe. Aí ele vai começar a desenvolver preferências, porque ele já vê a alimentação é muito emocional, Sim. certo? Uhum. Eu sempre dou exemplo. Na escola não tem opção de substituição. Se a criança quiser comer aquilo, ela vai comer aquilo. Se ela não quiser, ela não vai comer. E sempre que a criança não comer, tem que explicar que ela vai ficar com fome, certo? E vai comer na próxima refeição. Em casa, o que a gente tende a fazer? O filho não quer o prato que você colocou lá. Então tá, o que você quer? Um macarrão? Então eu vou fazer um macarrão para você. Nuggets. Nuggets, eu vou fazer para você. Quando a gente substitui os alimentos, isso vai gerando uma seletividade alimentar. Tá. Porque a criança já sabe o que ela gosta mais. Mas isso não quer dizer que ela tem que deixar de comer o restante. E isso é um trabalho do adulto. Tá. Para a criança aprender a comer. Porque se eu só dou o que ele quer, eu sei o que ele precisa comer. Porque eu sou adulta. A criança não sabe. Relacionado a vitamina, nutrientes, nada. A gente sabe e não faz e não vai fazer para o filho. Então a gente tem obrigação de fazer, tá? Não fazer substituição, porque a criança vê, ela percebe que ela consegue manipular isso daí. Tá. Se eu não comi, eu ganhei o meu macarrão que eu queria, então eu não vou comer novamente, porque eu vou ganhar um macarrão. Aí eu vou ganhar um macarrão. Sim. Aí isso vai virar uma seletividade que a criança vai ficar com 1, 2 ou 3 alimentos que ela gosta. E para não morrer de fome, a gente cede. Sim. Então, se a gente não ensina a criança, isso vira uma bola de neve. Para a gente pegar uma criança seletiva e trabalhar, é muito pior do que a gente fazer o trabalhinho diário, tal. Explicar sempre para a criança, isso é importante. Porque não basta falar, não, você tem que comer. Não, a criança tem que entender por quê. Para ficar forte, para ficar bonita que nem a princesa. Aí usa sempre a parte lúdica, né? E a gente oferece. E se a criança não comer, explicar na altura dos olhos. Então, filho, você vai ficar com fome, tudo bem? Então, nós vamos esperar a próxima refeição. Vai doer a barriguinha. Explicar para a criança, porque a criança, desde muito pequena, ela entende tudo. Sim. Tá? Então, assim, eu recomendo, assim, não é um trabalho fácil. Não, não é. Mas é muito melhor para a criança. E para a mãe, porque depois para virar, sair de uma seletividade é muito pior. Então a dica é, mamães, sejam fortes. Não cedam, né? Sim, sim. Ou realmente insistir no sentido de, como você falou, vai ficar com fome Isso. e você ser forte de deixar ele passar um pouco de Sim. fome, né? Sim. De uma refeição para outra, porque aí na próxima certamente ele vai comer. Gente, mas assim, não é, nossa, passar fome, né? A criança, ela come de 2 em 2 horas, Sim, né? Ela vai... sim. Que eu fico com medo, às vezes, de falar, nossa, vai passar fome, como se fosse uma coisa... Mas não é, tranquilo, né? Um período pequeno, não vai acontecer nada, Sim. tá? Porque se a gente ceder, vai ficando cada vez pior. Vai. E a criança vai entendendo. A criança, ela gosta... de ser obediente, ela gosta de acatar a ordem do adulto. Ela gosta de né? Ela rotinas, precisa de uma direcionamento. direção para, Aham. inclusive para alimentação, gente. Sim. E esse é um trabalho assim que eu vejo hoje em dia cada vez mais, é muito diário. Sim. Não adianta fazer num sábado fazer um negócio e achar que vai funcionar na semana toda. O que eu percebo, principalmente lá na escola, é que hoje as famílias, num geral, elas estão muito mais preocupadas com a alimentação, né? Então, existe realmente uma preocupação real Sim. de ensinar, né, o filho a comer bem, né?
E então isso acaba sendo positivo por um lado, Sim. porque existe, né, o tal do incentivo, enfim, mas às vezes não existe talvez por falta até de conhecimento, né, de entender o processo. É isso. E de achar que não, tem que comer. Não, realmente é um processo. Sim. Tem que repetir várias vezes aquele alimento. Dá trabalho. Dá trabalho, né? Enfim, aí eu lembrei de uma situação que a gente vivenciou lá na escola, isso já faz um tempo. Uhum. Mas aí eu quero te contar para fazer a pergunta que me veio agora. Nós tínhamos uma criança que ela nunca jantava. Comia o lanche, ela estudava meio período, ela comia o lanche da tarde normalmente, e quando chegava na janta, ela não jantava. Uhum. E conversando com a mãe relatava que no almoço era normal, ela jantava, ela almoçava, comia o arroz, o feijão, a proteína e tal, e a gente não conseguia entender o porquê que a criança não jantava na escola. Até que num belo dia, ao entregar a criança na saída, nós presenciamos a cena de que a mamadeira estava no carro, Sim. esperando a criança. Sim. E aí nós entendemos tudo, Sim. né? Sim. Ela não janta porque ela sabe que vai ter a mamadeira. Justo. Uhum. Né? Como você falou, Uhum. a criança sabe que vai ter o macarrão, então ela não vai comer aquilo porque ela vai ganhar o macarrão. É isso mesmo. E aí nós entendemos, né, que existia um erro ali da mãe. Sim. Mesmo ela querendo fazer o melhor para o filho e achando que estava fazendo o melhor para a filha, na verdade ela não estava, ela estava errando naquela ação. Sim. Porque a criança estava dando preferência para a mamadeira. Aí eu queria te perguntar, o que você pode falar para essas mamães que têm essa tendência de substituir a alimentação pelo leite? Isso tá certo? Tá errado? Então, É melhor dar o leite para não ficar com fome? O leite, Cris, é um grande problema. Por quê? O leite é fácil. O leite tem a questão emocional que vem desde a amamentação. Sim, o vínculo, né? O vínculo. O leite sustenta. Tem bastante proteína, certo? Mas assim, a criança, quando ela vai crescendo, ela não precisa mais do leite, certo? Então assim, a gente trocando um jantar por uma mamadeira, nutricionalmente não vai bastar. A criança não vai ficar com fome, obviamente, porque enche a barriguinha dele, mas nutricionalmente é inadequado. Tá. O bebezinho precisa de leite. Até os 6 meses, depois é uma complementação junto, certo? Quanto mais as crianças vão crescendo, menos ela precisa. Tá. E muitas vezes a gente acaba fazendo essa substituição, porque é muito emocional. E como então equilibrar? Vamos supor, o meu filho já está comendo, né? A fruta da manhã, o almoço, a fruta da tarde, a janta. Quantas vezes eu oferto leite, então, para ele? Então, normalmente a gente pede para oferecer de manhã, tá, né? E depois à noite. 2 vezes é o suficiente? 2 vezes. Aí, dependendo da idade, tem que colocar à tarde, tá? Mas, assim, os maiorzinhos, 2 vezes é suficiente. Porque a gente pensa muito no cálcio. Mas vem de outras fontes alimentares também. Não é só do leite, né? E assim, e o leite gera uma coisa de sempre estar fazendo essa substituição. Lembra, gente? É fácil engolir o leite, né? Então, isso pode vir a gerar muito problema. A criança deixa de jantar na escola porque ela sabe que ela vai ter o leitinho dela. Eu já vi coisas assim absurdas. Eu já vi Kinder Ovo. A vovó chegava com um Kinder Ovo na escola. A criança vai preferir o quê? A comida ou o chocolate? Óbvio que é o chocolate. Então, isso é um treinamento da família toda. Sim. Eu já atendi vó, porque a avó não entendia, né? Muitas vezes culpam, porque fica com a avó. Mas não, a gente tem que ensinar a avó também. E tem a questão que a gente não passa com o nutricionista para ter essa orientação. É o pediatra que joga algumas informações e fica por isso mesmo. Então, eu vejo que tem muita falta. Porque você procura Nutri por quê? Porque tá com colesterol alto, eu quero emagrecer só para isso. Ninguém busca
ou pouca gente busca para fazer uma introdução bonitinha, como que eu vou agir com a criança, como que eu vou fazer essa alimentação da criança. A gente tem muita, porque minha avó fazia, porque minha mãe fazia, eu faço também. O suco de laranja lima, que é o, né, antigamente era. O suquinho, e hoje em dia a gente sabe que não é mais. Porque é um excesso de frutose absurdo para a criança. E isso lá para frente pode vir a desenvolver um diabetes, pelo consumo excessivo ali da frutose, do suco. A fruta não, ela tem as fibras, ela tem a mastigação, tem outros fatores. O suquinho para criança a gente tem que oferecer esporadicamente e sem açúcar. Quem que vai oferecer um suco de limão sem açúcar? Um suco de maracujá sem açúcar? Mas é o azedo, gente. A gente tem que trabalhar todos os sabores. A gente fica muito com o doce e com o salgado. Tem o azedo, tem o amargo. Quanto mais a gente amplia esse paladar, é melhor para a criança, tá? Sim. É porque isso vai reverberar na fase adulta dela. Sim, né? sim. Quantos adultos nós vemos aí com dificuldade em alimentação? Que não come nada. Não come. Tem cebola, não como cebola. Tem salsinha, não como salsinha. Ô, Thais, me fala, qual é o porquê que o verde repele? Então, gente, não é. O verdinho, não isso é um mito? Isso. Então. Porque parece que o verde é uma coisa uma questão, assim... Então, é muito estranho isso daí do verde mesmo, mas assim, brócolis é unanimidade. Todas as crianças gostam de brócolis. Sim. Então, assim, eu não tenho como afirmar que é o verde, porque o brócolis eles adoram. Gostam. Em qualquer fase. Então, não é a cor verde. Tá. Eu acho que é esse negócio de falar não, 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 e vai meio que, entendeu? Ficando. Eu faço um suco de abacaxi com couve. Não tem um problema. Tá. E assim, a gente tem que, desde pequenininhos, a gente tem que usar temperos naturais. Sim. A cebola, o alho, salsinha, cebolinha, coentro, para quem gosta, que coentro as pessoas amam ou odeiam. Isso dá um podcast, hein? Então, assim, desde pequenininho. E para a criança aprender a lidar com aquela salsinha, por exemplo, no prato. Nossa, às vezes... Se não fica... Não, né? Tem criança que recusa o prato inteiro. Sim, sim. Não quero porque tem Mas então, verde aí a questão. Ali. A criança não quer o verde, eu vou lá e tiro o verde. Ela nunca vai aceitar o verde. Ela tem que aprender a conviver com aquela comida. lidar com o verde no prato. Isso, entendeu? A gente tende a o quê? A tirar as coisas que a criança, num primeiro momento, fala não. Só que o falar não dela é porque ela não conhece. Sim. Isso daí a gente chama de neofobia. É um alimento que ela não sabe, não reconhece alguma coisa, aí ela rejeita. O novo assusta. É o novo, então tem que fazer esse trabalho. Tá com problema com verde? Começa a fazer. Tudo verde, pão verde, bolo verde, suco verde. Usa o Hulk aí pra tudo, entendeu? Deixar lúdico. Vai, leva a criança na feira para ver como que é a couve, planta uma couve lá no jardim de casa, entendeu? A criança ela tem que interagir com o alimento conforme ela vai crescendo. É porque as crianças elas nem têm noção do que elas estão comendo, não né? Tem, Você não abobrinha, abobrinha, elas não sabem o que é. Elas não sabem o que é. Tem que mostrar uma abobrinha. A mesma coisa a própria fruta, né? Sim. Toma um suco, mas se você for dar a fruta daquele mesmo suco, ela não quer comer. É isso, porque ela não conhece, gente. Suco de melão, ok. Dá um melão, ela não come. Mas então, gente, é porque ela não conhece. E a gente adulto não tá ensinando isso para elas. Tá. Hoje em dia a vida tá corrida, tem N motivos. Antigamente a gente fazia mais isso. Todo mundo aqui lembra, eu cozinhava com a minha avó. A avó pegava o alimento do início e fazia o processo. E a gente acompanhava. Né? Isso se perdeu. Então, assim, eu recomendo ir pra feira, sabe? Eu recomendo nem que se for no mercado, mas só na parte lá do hortifruti, pra criança ver. Pegar esse alimento, fazer uma preparação com a criança, mesmo que ela não vá comer. Ela de preparar já faz parte do processo de educação alimentar. Sim. Né? Aí começa a associar. Ela experimentou um negocinho, uma cenourinha num suco, por exemplo. Pode dar suco, gente, mas sem açúcar. E de vez em quando, tranquilo. Faz um suquinho de cenoura, aí a gente vai lá, faz uma farofinha. Coloca uma cenoura. Fala, lembra aquele suco? Ó, aqui, a farofinha também tem a cenoura. A criança começa a associar os alimentos e reconhecer. Isso é muito legal para a criança. Porque você não tá simplesmente, come. Não sei nem o que é. É uma baita responsabilidade, né? Sim. E aí, eu lembro que quando eu iniciei a introdução do GA, eu não comia tão bem. Então, era
Era uma dualidade, né, que eu Uhum. vivia. Uhum. Eu não comia aquilo que eu ofertava para ele. Sim, absurdo. Né? É um absurdo, E acontece né? muito, acontece muito. Então, eu me vi na obrigação, na época, de experimentar. Sim. Então, eu fiz uma reintrodução alimentar Isso mesmo. quando os meus filhos nasceram, porque eu entendi que eu precisava comer também. Sim. E isso foi muito benéfico e até agradeço a eles Uhum. por isso, né? Mas isso é um problema, né, Thaís? Muitas vezes o pai e a mãe não têm esse tipo de alimentação, mas quer que a criança tenha, mas a criança ela vai repetir o que ela tá vendo também, né? A criança, no início, ela faz muita coisa por imitação. Por isso que a gente sempre estimula fazer alimentação a família reunida. Sim. E isso acontece na escola, os Até amiguinhos. com os bebês. Os Também, pequenininhos também, né? a Não é criança assim, vou dar o almoço antes para ele, para depois eu Não, almoçar. já coloca lá no cadeirão, né? Já todo mundo junto, porque a criança ela vai aprendendo por imitação. E a gente, como adulto, tem que comer para pedir para o filho comer. Filho, vamos experimentar, vamos experimentar. A gente falando aqui, assim, nós sabemos que é uma loucura. Sim. Ai, vamos todo mundo almoçar junto. É uma loucura, vai ter sujeira. É assim, é realmente se desprender disso, né? Senão não vai dar certo. Senão não vai dar certo. Tem que deixar a sujeira acontecer. Tem que deixar, faz parte do processo, né? Se lambuzar inteiro, jogar no chão, faz parte do processo isso daí, né? A gente querer que seja tudo perfeitinho, abre é a muito boca, ruim. limpa a boca, é muito não rela ruim. Nada, isso faz não é parte, nada né? bom, A bagunça, tudo que acontece no começo. E você está falando da correria, e isso não precisa ser diariamente, né? Porque eu sei que todo mundo tem a vida corrida, mas assim, num fim de semana pegar, fazer legal, almoço, jantar, a família reunida, isso é muito legal. Tá. Um último tema que eu gostaria de conversar com você é sobre alergias. Como que a gente identifica, né, que existe algum alimento que está dando alergia ou que meu filho, né, pode ter aí uma possível alergia alimentar? Quando que a gente, em que momento, que idade que isso já é possível de se identificar e como que eu faço? A alergia pode aparecer desde o leite materno da mãe. O leite pode dar alergia? Pode dar alergia já. Eu achei que não. Pode. A criança pode, por exemplo, ser alérgica ao leite de vaca e a mãe toma o leite de vaca e a criança já começa a mostrar sintomas. Justo, porque o leite da mãe reflete tudo aquilo que ela come. Não tem idade mínima nem máxima, mas obviamente que quando eles são menores, acontece com mais frequência. Por isso que é importante já expor de 6 a 8 meses aos alimentos alergênicos. Tá? Aí vai depender a alergia de qual alimento, né? Normalmente são alergias imediatas que dão, né? Já dá alguma coisa na pele, né, já fica vermelho. Se for relacionado a intestinal, já incha, a criança fica com dor na barriga. Aí vai depender o tipo de sintoma, o tipo de alimento que for. Mas normalmente as crianças têm reação imediata. Ela come o alimento e já começa a aparecer algum sintoma. Isso daí em consulta com o pediatra ou com a Nutri a gente consegue já identificar. O que a gente tem que fazer? Retirar 100% esse alimento. E depois ir reintroduzindo aos poucos. Existe um porquê de dar uma alergia? Ou é a criança que já nasceu com essa predisposição? Já fica com a predisposição. Tá? E assim, normalmente, até os 2 anos, se o bebezinho tem alergia, se a gente fizer o processo bonitinho, até 2 anos essa alergia ela já se cura, assim. Mas pode dar alergia no adulto? Pode. Tá. E tem aqueles casos mais severos também, né? Tem casos tão graves que a criança, ela pode convulsionar, ela pode fechar glote com um traço de alimento. Com um traço, Porque normalmente as alergias gerais que a gente tem, eu não tenho muito problema com traços. Mas eu já tive problema com traços. A ponto da criança sentir o cheiro do creme de leite e já ter reação. Então, cada alergia, cada criança é de um jeito. E a gente tem que fazer de acordo com... Se pode traço, tá ok. Se não pode, a gente tem que ter o triplo de cuidado para não dar contaminação cruzada. E aí, nesse caso, quando se identifica uma alergia, é importante
recorrer ao médico, aí provavelmente tem exames que precisam ser feitos, acompanhamento para fazer depois essa reintrodução. Tá. E a gente vai observando os sintomas, tá? Tanto quando a gente retira o alimento para ver se é só esse alimento, porque às vezes pode não ser só um alimento, às vezes podem ser 3 alimentos também. Então aí a gente tem todo um protocolo para a gente estar seguindo, entendeu? Tá. A alergia é uma coisa muito séria. Sim. Muito séria, né? Que às vezes a gente fala, não, mas não é nada, não. É grave, é grave. A gente tem que ter muito cuidado e na escola a gente tem bastante cuidado com isso. Tá. Né? Porque a gente leva a sério. Não é que nem uma intolerância que tem um sintoma mais ameno. A alergia é grave mesmo. Sim. Tá? Acho que fica um convite para um terceiro podcast. Legal. Sabe, terceira temporada. Da gente falar somente sobre as alergias, né? Porque existe muita dúvida aí também em relação a isso. Existe. Né? Você confusão. Falou sobre alergia e intolerância. Intolerância. Né? Então, quando você falou, já me veio, opa, eu acho que eu não sei a diferença. Sim. Então, vamos anotar aqui para ter um episódio só sobre isso, né? Sim. Legal. Bom, então, para a gente finalizar, tá chegando no finalzinho desse episódio, gostaria que você dividisse aí algumas dicas para as mamães que estão iniciando essa fase de introdução alimentar, que você considera importante, essencial, indispensável, enfim. Passa aí a receitinha do bolo. Gente, olha, indispensável é vocês procurarem orientação com uma nutricionista, uma profissional que vá facilitar o processo de vocês. Porque a gente não tem essa cultura ainda, infelizmente, né? Sim. Porque a gente tem muitas dicas, técnicas, a gente tem tudo para fazer com que a introdução alimentar e a reintrodução alimentar seja mais fácil para vocês. Então, assim, busquem profissionais. Isso é muito importante para vocês. Porque depois que está já na adolescência, aí a gente querer consertar isso vai ser muito mais demorado. E assim, o que eu peço para vocês, tenham paciência, né? A introdução alimentar, às vezes, ela não vai ser do jeito que a gente pensa que é. A criança não vai comer o que a gente espera que ela coma. Lembrem-se, tem a autorregulação energética, então respeitem a saciedade da criança. Eu falo, a gente, como adulto, a gente tem que baixar nossas expectativas com relação à alimentação. A criança, ela vem bonitinha pra gente. Ela tá com o organismo dela ainda se preparando. Então, assim, comecem a escutar mais as crianças, porque isso é muito importante para não virar uma compulsão ali na vida adulta, ok? E assim, sempre, gente, é alimentação limpa. Não tem muito segredo. Comida de verdade nunca terá problema. Ok? E o que precisarem na escola, estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Obrigada pelo convite, Cris. Thaís, muito obrigada. Nós, então, concluímos aí o primeiro episódio da segunda temporada e com muita informação boa. Aprendi bastante coisa aqui com você, que bom. Então agradeço novamente. E como já tem o terceiro aí previsto, né? O terceiro episódio previsto aí, no próximo episódio você pode até, se quiser, pedir uma música. Já tá virando figurinha carimbada aqui com a gente, né? Legal. Bom, para as mamães que querem conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que elas podem te encontrar? Instagram, penteado.thais com H. Perfeito. Bom, e vocês também, caso não conheçam ainda a nossa escola, o Instagram é @growupescola. Dá uma olhadinha lá para acompanhar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que, se você não conhece, você vai gostar muito da nossa proposta. E também, quem quiser me conhecer um pouco mais, é @Cristiane Alves _1. Bom, então é isso. Fechamos esse episódio e eu espero vê-las em breve no próximo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.